Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar então de funções de várias variáveis. Uma introdução sobre o assunto, falando sobretudo do domínio e imagem para a função de duas variáveis, onde é possível a gente identificar, do ponto de vista tanto algébrico quanto geométrico, as principais características de funções desse tipo. Vamos iniciar então considerando um problema bem simples e cotidiano, se a gente for pensar, inclusive, nas disciplinas e conteúdos do ensino médio, que é a questão do volume de um cilindro, certo? Então, imagina que a gente tenha um objeto cilíndrico com uma base circular de raio R com a altura h. Então, é sabido lá do ensino médio que, para a gente calcular o volume de um cilindro, nós fazemos uso de uma fórmula que relaciona a área dessa figura circular com a altura do cilindro. πr ao quadrado, que é a área da circunferência, ou do círculo, que é a base, vezes h. Portanto, para eu obter o volume, eu dependo de duas quantidades, que são o raio e a altura. Né? Desse sentido, o volume V ele é uma função que relaciona o raio da base e a sua altura. Ou seja, toda vez que a gente calcula o volume de um cilindro, a gente tem o que nós chamamos de uma função de duas variáveis. Então, a definição para uma função de duas variáveis, formalmente, né, é a seguinte. Uma função f de duas variáveis é uma regra que associa a cada par ordenado de números reais x e y de um conjunto D um único valor real, denotado por f de x, y. O conjunto D é o domínio de f e sua imagem é o conjunto de valores possíveis de f, ou seja, os valores de z associados, certo? Para cada par ordenado, a gente vai associar a uma imagem z do domínio. Certo? Então, o que nós vamos chamar de função de duas variáveis é, considerando que o domínio seja uma região do plano, eu vou escolher um par ordenado qualquer do plano e a esse par ordenado eu vou associar a uma altura diferente. E aí, com as infinitas possibilidades de alturas que eu posso relacionar, eu formo, então, o gráfico de uma superfície, que nós vamos chamar, então, o gráfico dessa função de duas variáveis. Para iniciar o nosso papo, vou colocar aqui um exemplo onde nós temos duas funções que eu pretendo, então, determinar qual é o domínio de cada uma delas e peço também a imagem para o par ordenado 3, 2, que é um ponto, né, razoavelmente simples aí para a gente encontrar os valores. Então, a gente vai iniciar com a função aqui do item A, depois a gente vem aqui para do item B. E o primeiro passo, então, vai ser calcular a imagem quando o x vale 3 e o y vale 2. E depois a gente vai verificar qual é o domínio da função. E aí, para verificar o domínio, a gente vai ter que fazer algumas observações envolvendo as formas como essas funções estão definidas, né? Se tem raiz quadrada, se o denominador pode ser zero, enfim. Então, vamos colocar aqui na letra A, passo 1, calcular f de 3, 2. Certo? Deixa eu só sublinhar aqui esse passo 1. Então, o que nós vamos fazer aqui? A gente vai simplesmente substituir o x por 3 e o y por 2. Certo? Então, f de 3, 2 será a raiz quadrada de 3 mais 2 mais 1 sobre 3 menos 1.
Então, 3 mais 2, 5 mais 1, 6. Raiz quadrada de 6. 3 menos 1, 2. Raiz quadrada de 6 sobre 2, certo? Então, essa é a imagem do par ordenado x igual a 3 e y igual a 2. Agora, a gente vai definir a questão do domínio, tá? O que o domínio, independente de ser uma função de duas variáveis, o que o domínio tem a nos dizer? O domínio é o conjunto, né, a princípio, o R2, né, seriam todos os pares ordenados, que eu posso considerar como valores de x e y, substituindo na função ou consigo achar alguma imagem, algum valor específico, certo? Se a gente for observar, essa função ela tem duas características que envolvem algum tipo de condição de existência. A primeira é o fato de ter uma raiz quadrada e a segunda é o fato de eu ter um denominador. A raiz quadrada só admite em seu interior valores positivos. Então, como eu tenho x e y, eu posso substituir x e y por quaisquer valores a princípio, teoricamente pode acontecer de ter valores negativos aqui dentro. Da mesma forma que meu denominador, x menos 1, eu posso substituir valores de x que façam com que esse denominador seja zero, e isso não pode acontecer. Então, no passo 2, a gente vai ter que restringir essas duas condições. Passo 2. Domínio. A primeira condição, então, é o que estiver dentro da minha raiz tem que ser positivo, né? Então, x mais y mais 1 tem que ser maior ou igual a zero. Pode ser zero, porque estamos no numerador, né? Nessa desigualdade, eu vou isolar o y do lado esquerdo. Então, eu vou ter y maior ou igual do que menos x menos 1, certo? Bom, o que isso significa? Significa que eu vou considerar uma região do plano de forma que o y seja maior ou igual do que o menos x menos 1. Como y igual a menos x menos 1 é uma reta, é provável, então, que o plano esteja dividido, né, por uma reta. E a gente vai usar, então, o GeoGebra como auxílio para verificar quem é essa região. E a outra questão é a do denominador, ou seja, o x menos 1 tem que ser diferente de zero, que faz com que o x seja, então, diferente de 1. Bom, antes da gente fechar a sentença, vamos visualizar essas duas condições que garantem, então, a existência da função proposta. Então, vamos utilizar a calculadora gráfica do GeoGebra como auxílio para podermos fazer o esboço ali pretendido. Então, considerando aí o GeoGebra, né, vamos observar a primeira condição, que era, então, y maior ou igual menos x menos 1. Então, a gente percebe que existe uma reta, né, decrescente, que é a reta y igual a menos x menos 1, que está aqui em azul, né? E a região que representa a parte que nos interessa é a que está à direita dessa reta, certo? Além disso, a gente tem também uma condição associada ao x diferente de 1, né? Então, x diferente de 1. Vamos ver se eu consigo colocar ali. Não deu muito certo. Eu coloquei, mas ele não pegou.
O que na prática estaria acontecendo? Eu teria que colocar, se eu tivesse a reta x igual a 1, seria essa, certo? Essa reta x igual a 1, deixa eu trocar a cor dela aqui rapidamente. Ela não poderia ser considerada aqui como parte do domínio. Melhor a gente deixar com essa representação. Então, quem é o domínio, na verdade? É a representação dessa figura, né, à direita da reta y igual a menos x menos 1, exceto essa reta vertical paralela ao eixo y, que está sendo chamada de B, em rosa. Todos os pontos, exceto os pontos que passam por essa reta rosa. Então, essa é a representação da do nosso domínio, certo? Então, considerando essa representação, agora a gente vai colocar, então, a fórmula que define esse domínio. Portanto, o domínio D vai ser igual a os pares ordenados x e y pertencentes ao R2, tais que y é maior ou igual a menos x menos 1 e x diferente de 1. Então, essa aqui é a nossa fórmula, certo? Para completar, eu vou fazer o esboço, aliás, colocar o esboço da figura que a gente gerou pelo GeoGebra ali naquela parte do quadro para ficar claro como é que fica então a representação, não ficar só na parte da animação, digamos assim, durante o vídeo, mas depois, quando vocês quiserem ter acesso ao material, vocês vão poder consultar então essa parte ali do desenho que foi o esboçado. E eu recomendo fortemente que esse esboço seja feito com o auxílio de uma ferramenta gráfica, tá? Para que vocês não tenham dificuldade posteriormente. As ferramentas gráficas estão aí para isso, vocês podem utilizar com total liberdade, tá? Então, eu vou colocar aqui agora a figura. Tá um pouco grande, eu vou diminuir. Um pouquinho maior, então, só para não ficar muito pequeno, mas está aqui a representação do domínio, então, tá bom? Então, o domínio é essa região aqui à direita da reta, menos x menos 1, exceto a reta x igual a 1, que é essa vertical, ok? Então, passando para o item B, a gente tem a f de xy igual a x ln de y ao quadrado menos x, certo? O primeiro passo dessa nossa resolução vai ser igualzinho ao anterior, né? Que foi a gente escrever o valor da imagem para o ponto 3,2, né? Passo 1, calcular f de 3,2. Sem grandes dificuldades. Beleza? Então, considerando aqui a nossa fórmula que define a função, f de 3,2 será 3 ln de 2 ao quadrado menos 3. Então, a gente vai ter 3 ln de 4 menos 3. Então, f de 3,2, 3 ln de 1. Só que o ln de 1 vale 0. Então, a imagem vai ser 0, certo? Então, pessoal, essa primeira parte feita. Agora, vamos à segunda parte, que é definir a questão do domínio, certo? Passo 2, o domínio para a função.
Bom, o que tem de diferente nessa fórmula, né, que define a função, que pode eventualmente causar algum tipo de problema? A gente tem um logaritmo e dentro desse logaritmo, né, a base é niperiana, mas a base talvez não faça tanta diferença. Dentro do logaritmando, a gente tem variáveis. E por termos variáveis, então, a princípio, a gente pode ter qualquer valor ali dentro, inclusive zero, e a gente sabe que o logaritmo, independente da base, não está definido para zero e também não está definido para valores negativos. Então, a gente precisa observar que dentro dos valores de x e y que nós precisamos substituir no logaritmo, nós precisamos excluir aqueles que fazem com que aconteça de ter zero ou valores negativos. Sendo assim, a gente vai impor essa condição, então, que o y ao quadrado menos x seja estritamente maior que zero. Sendo assim, a gente tem y ao quadrado maior do que x. Bom, se fosse y maior que x ao quadrado, era fácil ver que se tratava de alguma coisa relacionada a uma parábola que seria eventualmente parecida com uma função de segundo grau. Embora seja y ao quadrado, a gente vai ter uma parábola também, só que não vai ser uma parábola que é representada a partir de uma função do segundo grau. Né? Essa parábola vai determinar, então, as regiões que podem ser consideradas parte do domínio dessa função. Para isso, nós vamos utilizar novamente o GeoGebra para poder verificar o que de fato representa esse domínio, certo? E aí, eu vou colocar aqui, então, y ao quadrado maior do que x, como a gente tem lá na nossa fórmula algébrica, certo? Se a gente perceber, de fato aconteceu de ter uma parábola, como eu havia dito, mas não é uma parábola que representa uma função do segundo grau, ela está côncava para a direita. E por que não representa uma função? Porque para cada valor de x, nós temos dois valores de y associado, e isso fura o conceito de função, certo? É pontilhado porque, como é estritamente maior, a fronteira que define a parábola e a região, ela não está incluída, certo? Então, vou só trocar a cor para ficar diferente da outra figura que nós colocamos. Né? E agora eu vou fazer então o download dessa figura para a gente poder colocar lá no nosso quadro a figura correta, né, que representa então esse domínio que a gente acabou de determinar. É importante, como a gente já falou, né, a visualização desses domínios, elas são de extrema importância. E considerando o aplicativo de gráfico, maior ainda a importância, né, de se utilizar esses tipos de ferramenta para conseguir enxergar quais são as representações e tudo. A gente já tem essa condição, a gente precisa utilizar essa condição para facilitar a nossa vida. Então, estou colocando aqui a foto que representa o domínio dessa função e eu vou colocar então aqui acima para ficar igual qual é o domínio de fato, a expressão algébrica que o representa. Então, o domínio é o par ordenado x e y pertencente ao R2, tal que y ao quadrado maior do que x. E aí, com isso, o primeiro exemplo que nós fizemos está resolvido, certo? Vamos, então, para uma outra parte aí da nossa aula, que é a representação dessas funções de duas variáveis de forma gráfica. E, mais uma vez, nós vamos utilizar, então, do GeoGebra
como parte e componente, né, das nossas composições. O que a gente pode perceber? A gente estava falando de domínios até então, e esses domínios são partes ou o R2 inteiro. Seria o R2 inteiro caso a gente tenha uma fórmula que define a função que seja uma fórmula fechada, onde não há nenhuma restrição, como aconteceu nos dois casos anteriores. Mas caso haja restrições, a gente precisa limitar partes do R2. Em geral, o que nós vamos fazer? Para cada par ordenado que está definido nessas regiões, que são os domínios, nós vamos associar a uma altura, que é o que nós chamamos de f de x, y ou z. Tá? E aí, essas infinitas alturas que nós vamos estar associando que representam uma superfície, que vão ser os gráficos dessas funções de duas variáveis. Tá? Para isso, a gente vai utilizar como auxílio o GeoGebra 3D, né, que é uma calculadora gráfica para objetos tridimensionais. Tá? É claro que existem alguns gráficos que eles são padrão, dependendo das fórmulas que definem as funções. E nós vamos fazer um passeio sobre esses diferentes tipos de gráficos, dependendo das fórmulas que definem as funções. Considerando, então, a definição mais básica de gráficos, nós temos o seguinte. Se f é uma função de duas variáveis com domínio D, então o gráfico de f é o conjunto de todos os pontos f, x, y, z pertencentes ao R3, tal que z é igual a f de x, y e x, y pertence a D. Ou seja, aquela história, para cada par ordenado no ponto que eu estou considerando, eu vou estar associando a uma altura diferente. A gente vai começar com o esboço do gráfico de uma função que nós chamamos linear. Tá? E aí eu vou, a princípio, a gente não sabe que tipo de gráfico vai ser representado para essa fórmula que está definindo a função. Eu vou utilizar o GeoGebra, então, e aí depois eu vou mostrar para vocês que fórmulas desse modelo, elas sempre vão ter o mesmo tipo de figura como resultado, ok? Então, eu tenho aqui, esboce o gráfico da função f de x, y igual a 6 menos 3x menos 2y, certo? Eu vou, então, lá considerar a calculadora gráfica 3D do GeoGebra para a gente poder fazer, então, o esboço desse gráfico. Tá? Então, considerando a calculadora gráfica. Então, em vez de f de x, y, a gente pode até escrever assim, eu acho que não teremos problema. Mas poderia botar z se nós quiséssemos. f de x, y, então, 6 menos 3x menos 2y. Ops, faltou menos 2y aqui. Bom, que tipo de figura nós temos aqui? É um plano, certo? Se a gente for observar, um plano está inclinado em relação ao eixo Z, que é o eixo azul, tá? Para quem não está acostumado com GeoGebra, esse é o eixo Z, o vermelho é o eixo X e o verde é o eixo Y, certo? Então, é um plano que ele está inclinado em relação ao eixo Z, tá? E aí, por que é um plano? Porque a gente tem a presença na fórmula das três variáveis, x, y e z, e as três estão elevadas ao expoente 1, certo? Então, é isso que a gente vai considerar para futuras orientações, quando eu olho para a fórmula que está definindo a função de duas variáveis, e eu já, a princípio, saber de que tipo de gráfico se trata ao observá-lo, certo? Então, eu estou abaixando aqui o gráfico para a gente colocar lá no nosso quadro. Então, aqui é o gráfico. Deixa eu só colocar ele num tamanho adequado. Então, deixa eu só colocar algumas observações sobre a fórmula que definiu. Observemos que a figura é um plano. De fato, a fórmula que define a função de duas variáveis
é linear. Deixa eu só colocar de uma outra cor aqui. Ou seja, qual é a fórmula geral para isso? A gente vai escrever, então, uma fórmula geral para esse tipo de função. Eu tenho aqui, né, f de x, y igual a 6 menos 3x menos 2y, tá? E aí eu vou considerar que o f de x, y nós podemos chamar de z. Então, se eu faço essa troca, eu tenho z igual a 6 menos 3x menos 2y. Colocando todos do lado esquerdo, igualando a zero, a gente vai ter 3x mais 2y. Só consertar esse 2y aqui. Mais z menos 6 igual a zero. Tá? Essa forma que a gente acabou de escrever é o que nós chamamos de equação geral do plano. Tá? Então, só relembrando, a equação geral do plano é dada por. Então, ela tem uma fórmula específica, né, fechada, que é ax mais by mais cz mais d igual a zero, onde o a, b, c e d são números, certo? Então, deixa eu marcar aqui. Onde a, b, c e d são números. Certo? Então, gente, considerando que toda vez que nós tivermos uma fórmula, né, envolvendo as três variáveis elevadas a 1, o gráfico será um plano, certo? E aí a gente vai utilizar, então, como falamos, dessas ferramentas gráficas para poder desenhar os gráficos de forma adequada, certo? Então, a gente vai mais para frente comentar outros tipos de gráfico, outros tipos de figuras, envolvendo o que nós chamamos de superfícies quádricas e cilindros. Por hoje, a gente vai finalizar por aqui, nesse primeiro momento, considerando funções de duas variáveis. Até uma próxima. Tchau, tchau.